Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu perfil. Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui pra vocês um pouco da minha quinta-feira. A minha quinta-feira ela vai ser uma quinta um pouco mais tranquila, não vai ser uma quinta agitada, porque hoje é feriado, Corpus Christi, só que aqui em Caruaru foi decretado ano passado, então as escolas do estado não tem aula. O município já não tinha, mas pra gente do estado tinha ainda. Então, hoje na quinta-feira tô de boa em casa. Eu fui dormir muito tarde ontem assistindo Harry Potter pela primeira vez, tá? Minha amiga Ana, acho que agora ela deve dar, graças a Deus. Ela com certeza soltou fogos em casa, porque pela primeira vez eu assisti Harry Potter. Ela é doida por Harry Potter, né? E o que eu queria mesmo era ler os livros pra depois assistir os filmes. Só que então eu decidi assistir os filmes porque eu tava querendo essa coisinha de bruxa, poderes, magia, sabe? Essa fantasia. Eu sou apaixonada em bruxa, essa coisa de bruxa, sabe? Então eu decidi assistir Harry Potter e eu assisti a Pedra Filosofal. E agora eu tô no 2, que é a Câmara Secreta. Só que eles são quase 2 horas, 2 horas e 55, se eu não me engano. Ou é 2 horas e 55, quase 3 horas, se eu não me engano. Nessa faixa. Então pra mim é um filme muito grande. E eu decidi dormir. Quando eu fui dormir já eram as 2 e um pouquinho. E hoje eu também assisti Barbie Fairytopia, o 1. Então, né, ficou por isso. Eu digo que tá bom por tela hoje de filme. Mas eu quero mostrar algumas coisinhas que eu ganhei ontem pra vocês. E também eu ia fazer um vlog de estudo, de leitura. Só que não, um vlog de estudo mesmo pro Enem. Mas aí eu decidi fazer uma coisa um pouco mais diferente e é capaz de vocês escutarem som, peraí. Gente, eu fui fechar a janela pra poder conseguir falar com vocês e porque minha mãe vai ligar a bomba, então vai ficar um barulho chatinho pra vocês. Mas eu vou tentar falar mais alto pra ver se fica legal, pelo menos. Eu tô com a leitura de Torto Arado, e Torto Arado, ele é o livro de Itamar Vieira Júnior. Ele é um livro que conta sobre 2 histórias de 2 irmãs, elas são mulheres negras, e... peraí, ih, tá meio molhado. Molhado assim, não molhado, mas manchado. Tá, é sobre 2 mulheres negras e a família dela, né? A gente começa com Belonísia e Bibiana. São 2 meninas negras, como eu já disse, e a gente vai acompanhar como era a história ali dos escravos, né? E as pessoas, os familiares dela. O pai dela é um homem que... ele tem ali um sentido espiritual, ele é... como é que eu posso dizer? Não é pai de santo, porque não é umbanda nem candomblé até então. Mas o pai dela é curandeiro, isso, perfeito. O pai dela é curandeiro. E a gente começa a acompanhar tanto a vida das meninas, e eu já começo a dizer, se você tem agonia para coisas sensíveis, cortes, sangue, essas coisas, não assista, não leia. Por quê? Porque o primeiro capítulo ele já começa pesado. Não acho que seja uma leitura que muitos gostem, e eu não posso falar em voz alta porque eu acho que o YouTube pode derrubar. Mas as meninas vão começar com uma faca e nisso elas vão mexer nessa faca da avó. E a avó dela, se eu não me engano, já desenvolveu amnésia, um problema com esquecimento, e ela acaba falando muitas vezes sozinha. Só que então o pai dela chama a mãe dele, né? E ela passa a morar com as meninas, com a família. Só que até então a gente só sabe que o pai das meninas, ele meio que tá ali, é bem respeitado por toda a comunidade que eles moram. A terra não pertence a eles, e sim a umas pessoas que moram fora ali dessa terra deles mesmo. E é isso. Aí no primeiro capítulo a gente tem as 2 meninas e elas estão ali curiosas com a mala da avó, que a mala da avó, ela sempre, todo dia, sempre no mesmo horário, ela ficava montando e desmontava a mala, montava e desmontava a mala, e tinha algo que ela enrolava em um pano. O que era esse negócio? A faca. Só que então as meninas, ao invés de tipo, não, uma faca, vou guardar, não, elas decidiram brincar com a faca. Elas foram tão curiosas num nível tão... elas tiveram uma curiosidade que não deveriam ter, né? Eu sei que criança tem suas curiosidades, mas eu acho que elas pesaram, né? Mas criança. Só que aí as meninas, elas pegaram o utensílio e decidiram colocar na boca. Quando elas colocaram na boca, uma feriu a boca e a outra perdeu a língua.
Então, isso vai demonstrar no livro. E, enfim, eu conversando com um amigo meu, Vinícius, a gente tinha falado sobre como isso aqui pode se interligar à faca, e elas estavam de mão dadas com a língua. Uma delas perdeu a língua e colocou aqui. Eu ainda fico meio confusa quem perdeu a língua, se foi Bibiana, se foi Beloísa. Belozinia. Ai, gente, peraí, eu confundi já. Mas enfim, eu falei certo no começo do vídeo, mas é isso. Aí eu chamo de Belo e de Bibi. É assim que eu separo as meninas. Elas têm alguns irmãos e elas também tiveram irmãos que já faleceram, que não vingaram na gravidez da mãe. A avó era a parteira da comunidade e o pai, como eu disse, era o curador ali, o curandeiro da comunidade. Então, a mãe delas, Salu, que é Salustiana, ajudava as meninas, o marido e a sogra a fazer algumas coisas. Porém, depois desse negócio que teve das meninas, a avó delas começou a se culpar porque era um utensílio, não pertence dela. Então, ela começou a fazer algumas coisas, a enlouquecer um pouco mais. E então, chegou o momento que a senhorinha faleceu. Só que, durante esse período, a gente vai acompanhar o crescimento das meninas, um pouco do amadurecimento e como que vai ser a ligação delas. Porque a partir do momento que elas vão para o hospital, o médico conversa com os pais das meninas e notifica falando assim, uma das meninas vai conseguir se expressar e a outra não vai poder falar. Então, as meninas não são gêmeas, tem mais ou menos 1 ano de diferença, enquanto uma tem 10, a outra tem 9, ou se uma tem 9, a outra tem 8. Nessa faixa de idade, o começo do capítulo. E é nisso que a gente vai acompanhar. A gente vai acompanhar também as pessoas da comunidade que estão com um espírito maligno no corpo. E a gente vai ver levando para casa delas. E a casa delas é meio que um hospital. Porque assim, elas gostam da parte de saber que o pai é curandeiro das rezas, das ervas, das plantas e tudo mais. Só que o que incomoda elas é que a casa delas vai virar um hospital, que no caso, toda vez que alguém tá lá com esse espírito maligno, o pai vai ajudar, vai fazer a curação ali, não sei, curação, não sei se existe essa palavra, mas vai ajudar a outra pessoa. Enquanto isso, essa pessoa que ela vai ter um acompanhante, então o acompanhante vai se hospedar na casa delas, também vai virar um hotel, uma coisa assim. Então a gente vai ver tanto a narração da vida das meninas, como as meninas juntas, quando elas crescerem, quando elas tiverem seus primeiros crushes, como é que vai ser, porque uma fala, outra não, a briga das irmãs, porque elas se adaptaram de uma forma que elas se entendem mais, elas conseguem se entender, de tipo, ai não, eu tô passando mal, a outra consegue dizer, ela tá passando mal porque uma fala, a outra não. E as outras pessoas vão vendo essa relação delas, acha bonito, só que aí a gente começa a ter nessa parte da adolescência delas complicações, porque uma delas começa a ser apaixonada por uma pessoa e a outra irmã começa a ter ali um ciúmezinho e tudo mais, então diz, fulano de tal tá fazendo isso e isso. Então a outra irmã, ela meio que apanha, é proibida de ver o garoto lá, que é primo dela, tem isso também. E, enfim, ela é afastada e tudo mais, só que aí ela começa, tipo, a se desvincular da irmã, sabe? Ela não quer mais estar colada, ela não quer mais estar perto, então ela já não responde à irmã. E ela tem mais outros irmãos, Zezé e Domingas. E Domingas é quem fica ali ajudando as meninas, só que chega um período que uma delas se machuca, que foi a que perdeu a língua. Ela se machuca novamente do pé, com coisinha de caramujo entra na perna. E então a outra irmã vai ajudar ela e elas vão se auxiliar e voltam a se falar. Eu li um dia só na semana, como eu não anoto, eu não lembro a data, eu acho que foi na terça-feira que eu comecei, só que eu li em casa. E eu li até a página 59, eu parei no capítulo 11. A meta hoje é ler mais ou menos 1 hora, 2 horas, 1 hora, 2 horas de leitura, mas é isso. É um pouco da história que eu contei pra vocês. Disse spoiler, porque eu digo com vocês, eu não consigo contar uma história sem contar um spoiler. Então eu tô contando esses spoilers pra vocês sobre esse livro. Eu escolhi ele porque eu vou fazer uma leitura pra biblioteca da minha escola. Vou fazer uma leitura, fazer a resenha através de um vídeo, indicando tudo que se passa na história. É algo que eu tenho muita vontade, que eu adoro fazer isso pro YouTube. Então eu tenho grande facilidade de fazer isso pra outras pessoas. Então,
Enfim, vai ser esse livro. Eu quero ler aí mais ou menos por umas 2 horas. E é isso. Meu amigo Vini completou 18 anos e eu presenteei ele com um livro que se chama Como Sobreviver a um Filme de Terror. Eu comprei pela Amazon e eu fiquei, meu Deus, eu já tinha visto esse livro outra vez no começo do ano. E aí eu pensei, eu quero esse livro. Só que aí eu não comprei. Meu amigo comprou, eu presenteei ele no dia 2. E ontem, no dia 3, eu ganhei de presente da minha professora Rafaela, da aula de Química e Física. E ela me presenteou com esse suspense. Eu não sou uma pessoa que leio suspense, como eu disse pra vocês, prefiro fantasia ou então romance. E ela me presenteou com um suspense que tem romance, porque eu já fui atrás, que é uma garota. E se eu não me engano, ele é sáfico, então, dos garotos. E se passa, um delas vão tipo meio que pra um internato, que é só pra meninas, então, né? É bem curtinho, gente, tem 284 páginas, então 7, quase 300. E ela é bem curtinho, eu fiz a divisão nele, anotei um caderno, tudo direitinho, mas é isso. Eu ia comprar pra mim, por pouco eu não comprei, eu juro pra vocês, por pouco eu não comprei. E até quando eu falei, ela, o que foi? Tu já tinha? Disse, não, é que eu comprei, presenteei meu amigo Vini no dia anterior e ontem, no dia 3, ela me entregou esse. Achei perfeito. Nossa, ela acertou muito, 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 muito. E tem outro livro que eu gravei no vlog de passeio, só que eu acho que eu não postei junto, porque eu fui atrás, eu digo, eu não postei, mas eu falei pros meus amigos que eu queria que eles me dessem um livro desse de presente, caso eles fossem me presentear com livros. E a professora disse, eu tenho, então eu pensei em você, e eu digo, velho, juro, ela disse que não ia ler, mas é o tipo de livro que eu sou apaixonada. Nesse livro eu sei um pouco mais, porque eu pesquiso ele há muito tempo, sobre essa autora Valérie. Valérie, só que eu digo Valérie, mas enfim, eu gosto de outros livros dela. Tem o tio, a tia alguma coisa, enfim, eu gosto, eu amo as resenhas que falam sobre os livros dessa autora, sobre a escrita dela. Então pra mim a professora acertou novamente e não tem como, gente, esses livros eu vou ler. A minha próxima leitura vai ser O Amante Sombrio e dele eu quero ler esse suspense, porque eu juro pra vocês que eu necessito ler esse suspense. Mas enfim, aqui a gente tem 3 amigos, Etienne, só não de Etienne, gente. Adrian e Nina se passam em 1986. Não, eles se conhecem desde os 10 anos, que foi em 1986. Então a gente vai acompanhar a amizade dos 3, só que até então deu a entender que são 3 ou nada, 3 ou a solidão. E pelo que eu li um pouquinho ontem, eu percebi que meio que eles têm um laço juntos, são muito conectados, se conhecem há muito tempo, só que parece que alguns laços podem ser quebrados, então eu acho que pode existir algum afastamento entre eles. Não sei se pode ser uma perca de amizade ou o que vai acontecer, mas enfim, eu espero que seja legal, porque eu tava lendo a primeira página e eu gostei muito da escrita da autora. Gente, eu fiquei, caramba, tenho certeza que vai ser um favoritado, porque eu tô assim, de cara, um must, gente. Mas é isso, foi os presentinhos que eu ganhei da minha professora Rafa. E Rafa, eu vou ler sim, tá? E é isso, gente.
Oi, gente, voltei ao cenário do de sempre, né? Que é aqui. Hello! Voltei aqui para este cenário, vou filmar daqui. A iluminação não vai ser a das melhores, mas é a que eu consigo no momento. Inclusive já tá meio que anoitecendo, porque tá frio, tá chovendo. Então quando chuva fica nublado e é isso. Eu anotei aqui minhas coisas. Se vocês escutarem um sonzinho é porque o computador tá ligado ainda. Eu vou mexer nele depois que eu terminar de falar com vocês. E vim encerrar este vídeo, pois eu li, como eu disse pra vocês que eu queria ler entre 1 a 2 horas de leitura, eu li 1 hora e 20 minutos e 50 segundos. Ficou faltando 39 minutos e 10 segundos, né? É, isso mesmo. Eu li, eu comecei na página 60, no capítulo 11, enquanto ainda acompanhava, aqui ó, terminei, comecei aqui na página 60 e parei aqui na página 126, capítulo 9, cheguei na metade do livro. Amanhã, na sexta-feira, eu pretendo ler. Eu não sei se hoje à noite eu vou ler mais pelo celular, mas eu acredito que não. Mas amanhã, na sexta-feira, eu pretendo continuar a leitura desse livro. Só não sei até que página eu vou ler, né? Não sei se eu vou fazer isso também de 1 hora, essas coisas. Se eu acordar amanhã cedo, eu acho que nem que seja 30 minutos de leitura eu faço. Mas, só para notificar vocês que eu cheguei na metade, graças a Deus, e pretendo terminar logo esse livro. Eu não vou falar muito para vocês, porque não quero contar mais da história, eu quero que vocês leiam. Mas a gente acompanhou a primeira irmã, né, a irmã que ainda falava, e ela acabou indo-se embora de casa, né? Ela casou com um primo Severo, que eu imaginava, que eu pensei que não, mas ela casou com um primo Severo e foi embora. Aí ela foi grávida, essas coisas, tudo mais, com 16 anos. Então a outra irmã tinha 15. E ela foi embora, né, com mais o marido Severo. E eles foram para outro local. Então foram para outra terra e tudo mais. Ter filhos e por aí vai. Só que no próximo, que como eu disse pra vocês, eu não disse, ele é dividido em 3 partes. Aí quando leu a parte 1 com, sei lá, 11 capítulos, vamos supor, 15 capítulos, na parte 2 já inicia tudo de novo, 1 até tal. Vamos ter 3 partes. Fio de corte, que é o início dessa história, que é quando a gente acompanha o acidente, o trauma das meninas e a história delas, da família e até dos vizinhos. Torto arado é quando a gente acompanha mais a irmã que perdeu a língua, tanto que a gente tem, se não me engano, 24 capítulos nele, e eu parei no capítulo 9, né, vou iniciar o capítulo 9, então eu li 8 aí, de 24, então ainda falta 16, mas mesmo assim eu quero continuar a conversa. A gente acompanhou primeiro a outra irmã foi embora e ficou a irmã que perdeu a língua. E aí veio a escola para os meninos que moram na terra, lá na comunidade. Ela também se casou, só que ela casou com um cara muito ruim. Eu pensei que esse cara ia ser bom para ela, só no início mesmo. E depois esse cara, quando eu vi que, tipo, ela não sabe falar, então ela aprendeu a escrever e, tipo, quando foi, fulano de tal veio te procurar, Tobias veio te procurar e pra se casar e tal, você quer ir? E aí, tipo, ela tem que escrever no papel, já que ela não falava, e ela escreveu e foi morar com ele. Até então ele parecia ser um bom marido, só que eu já comecei a duvidar a partir do momento que ele bebia álcool. Não quer dizer que toda pessoa que beba álcool seja uma pessoa má, maligna, ruim e tudo mais. Só que eu também não acho que ter uma legal álcool, bebidas alcoólicas, drogas, essas coisas e tudo mais. Não acho. Mas enfim. Só que então a ideia da avó dela já é falecida, Dona Ana, apareceu na mente dela e ela começou a lembrar algumas coisas e tudo mais. E eu falei, ele não vai ser um bom marido. Dito e feito. Então ela saiu de casa pra ir na casa da mãe durante a manhã, porque o marido pegou o prato e jogou no chão a comida que ela tinha feito, e ela também ficou com raiva. Então ela disse assim,
Eu não vou perdoar, falar alguma coisa. A forma que eu vou demonstrar é não fazendo. Se ela chama a comida ruim, então que ele faça melhor. E assim, o melhor é ingrato, ele é pessoa ruim. Então, ela vai pra casa da mãe. Só que quando ela chega lá, a outra irmã que foi embora pra outra terra, voltou. Eu, de coração, me apeguei um pouco mais com essa irmã que perdeu a língua. Então, assim, a outra irmã, eu gosto dela também. Eu entendo que ela passou também por várias coisas. Que elas tiveram essa ligação de irmãs e tudo mais, só que eu tô um pouco com medo de novamente a irmã que perdeu a língua, ela não conseguir se expressar e dizer o que tá passando, porque a outra era a irmã mais velha, e até então ela ficava um pouco com ciúmes da mãe, porque ela escreveu uma carta, chegou nelas, e a mãe chorou de tipo, então minha filha tá bem, a irmã que tinha ido pra outra terra, minha filha tá bem, ela tá não sei o que e tudo mais, e a irmã ficou com uma pontadinha de ciúmes e ficou tipo assim, por que ela não perguntou de mim, só perguntou, se não me engano é Beloísa, Zezé e Domingas, eles estão bem e tal, só que não perguntou, ela queria que ela perguntasse só dela, perguntasse dos irmãos, mas também fizesse mais perguntas sobre ela tá bem, com quem ela tá conversando com alguém, algo do tipo, mas não, só perguntou se os 3 irmãos estavam bem e acabou. Então assim, eu acompanhei também o restante lá da comunidade, algumas coisas do pai dela. Gente, eu não sei mais se o nome da religião deles, mas eu vi aqui menção de Yansan, vi menção de alguns santos católicos e outras pessoas, outras menções eu não conheço, então eu não sei. Agora que eu terminei esse livro, eu vou atrás pra saber, porque eu vi que tem um vídeo que é a Clara, não sei se vocês conhecem, mas procurem, muito bom os TikTok dela. Ela fala sobre esse livro e fala a religião, então eu vou atrás dela falando sobre a religião desse livro, das meninas, né? E tudo. Eles têm uma roda também ali, que tem nas casas, eu acho que de Umbanda Candomblé, né? Quando eles vão fazer os atabaques para receber as entidades. Gente, não tem lugar de fala, então espero que eu esteja falando tudo correto, tá? Mas aí a gente vai acompanhar aqui também o pai dela, ele recebia uma entidade feminina e ele era homem, então ele tinha que deixar de utilizar calças para até utilizar uma vestimenta feminina e ele se sentia envergonhado. Mas mesmo assim, ele fazia. A gente acompanha também, deixa eu ver, um bocado de coisa, eu não vou dizer tudo, mas enfim, da parte da irmã que perdeu a língua, eu fiquei muito feliz que ela tinha saído da casa, que ela tava mais assim feliz e foi pra casa dos pais. Só que aí chegou outra irmã, eu espero que elas se reconciliem, porque no final elas estão juntas. Eu acho que vai ser algo mais além do que eu tô esperando, que eu espero que tipo, não, elas vão se acertar, mas eu quero que esse Tobias, ele tenha um fim mesmo, que ele suma da vida delas e que essa outra irmã que perdeu, ela consiga se expressar, conversar mais com a mãe, contar, porque eu acho que com a chegada da irmã dela, ela não vai contar pelo que ela tá passando. E aí eu parei, porque já tá ficando escuro, e eu não gosto de ler livro à noite, livro físico à noite, a não ser e-book. E eu também já li por 1h20, então eu tô querendo descansar um pouco. E porque também eu tô vivendo muito com dor de cabeça e minha vista doendo, então eu não tô conseguindo ler tão bem quanto eu esperava. Mas é isso, gente. Eu só vim aqui pra aparecer, pra dizer isso pra vocês. Atualizei, disse que não ia falar muito, falei muito. Mas é isso, quem sou eu se eu não falar muito? Então, um beijo pra vocês, se cuidem e até o próximo vídeo.